Sobre arrependimento em Lucas 13. Nós lemos no 13º capítulo de Lucas, versos 1 a 5. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. 2 Ele, porém, lhes disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? 3 Não eram, eu vô-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. 4 Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? 5 Não eram, eu vô-lo afirmo. Mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Temos aqui notícias trazidas a Cristo sobre a morte de alguns galileus recentemente, cujo sangue Pilatos misturou com seus sacrifícios. Vamos considerar qual foi essa história trágica. É brevemente relatado aqui e não é encontrado em nenhum dos historiadores da época. Joséfo de fato menciona o fato de Pilatos ter matado alguns samaritanos, que, sob a conduta de um líder faccioso, iam de maneira tumultuada ao Monte Gerizim, onde ficava o templo dos samaritanos, mas não podemos de forma alguma permitir que essa história seja igual a esta. Alguns pensam que esses galileus eram da facção de Judas Gaulonita, também chamado de Judas da Galileia, Atos 5 verso 37, que renegou a autoridade de César e se recusou a pagar-lhe tributo. Ou talvez estes, sendo galileus, fossem apenas suspeitos por Pilatos de serem daquela facção e barbaramente assassinados, porque aqueles que estavam aliados àquele pretendente estavam fora do seu alcance. Sendo os galileus súditos de Herodes, é provável que esse ultraje cometido contra eles por Pilatos tenha ocasionado a disputa que houve entre Herodes e Pilatos, sobre a qual lemos no capítulo 23. 12. Não somos informados de quantos eram, talvez apenas alguns, contra quem Pilatos tinha algum ressentimento particular, e, portanto, a história é ignorada por Joséfo. Mas a circunstância observada é que ele misturou o sangue deles com os sacrifícios no pátio do templo. Embora talvez tivessem motivos para temer a malícia de Pilatos, ainda assim não queriam, sob o pretexto desse medo, manter-se afastados de Jerusalém, para onde a lei os obrigava a subir com seus sacrifícios. O doutor Lingot acha provável que eles próprios estivessem matando seus sacrifícios, o que era permitido, pois o trabalho do sacerdote começava com a aspersão do sangue, e que os oficiais de Pilatos os surpreenderam, bem no momento em que eles estavam desprevenidos, pois, caso contrário, os galileus eram homens vigorosos e geralmente andavam bem armados, e misturaram o sangue dos sacrificadores com o sangue dos sacrifícios, como se fosse igualmente aceitável a Deus. Nem a santidade do lugar nem da obra lhe serviria de proteção contra a fúria de um juiz injusto, que não temia a Deus nem considerava o homem. O altar, que costumava ser um santuário e local de abrigo, tornou-se agora uma armadilha, um local de perigo e matança. Por que isto foi relatado naquela ocasião ao nosso Senhor Jesus? Talvez apenas por uma questão de notícia, que eles supunham que ele não tivesse ouvido antes, e como algo que lamentavam, e acreditavam que ele também o faria, pois os galileus eram seus compatriotas. Observe que as tristes providências devem ser observadas por nós, e o conhecimento delas comunicado a outros, para que eles e nós possamos ser adequadamente afetados por elas e fazer bom uso delas. Talvez pretendesse ser uma confirmação do que Cristo havia dito no final do capítulo anterior, a respeito da necessidade de fazermos as pazes com Deus a tempo, antes de sermos entregues ao oficial, isto é, à morte, e assim lançados na prisão, e então será tarde demais para fazer acordos. Agora, dizem eles, mestre, aqui está um novo exemplo de alguns que foram entregues repentinamente ao oficial, que foram levados pela morte quando eles pouco esperavam. E, portanto, todos nós precisamos estar prontos. Observe que será útil para nós explicar a palavra de Deus e aplicá-la a nós mesmos, observando as providências de Deus. Talvez eles o incitassem, sendo ele próprio da Galileia, e um profeta, e alguém que tinha um grande interesse naquele país, para descobrir uma maneira de vingar a morte desses galileus sobre Herodes. Se tivessem algum pensamento desse tipo, estavam bastante enganados, pois Cristo estava agora subindo a Jerusalém, para ser entregue nas mãos de Pilatos, e para ter seu sangue, não misturado com seu sacrifício, mas ele próprio feito um sacrifício. Talvez isso tenha sido dito a Jesus para dissuadi-lo de subir a Jerusalém para adorar, verso 22, para que Pilatos não tratasse como havia tratado aqueles galileus, e sugerisse contra ele, como provavelmente ele havia insinuado contra ele. Aqueles galileus, em defesa de sua crueldade, vieram sacrificar como Absalão fez, com um desígnio sedicioso, sob a cor do sacrifício, para levantar a rebelião. Agora, para que Pilatos, quando sua mão estivesse presente, não prosseguisse, eles acham aconselhável que Jesus, por enquanto, se mantivesse fora do caminho.
A resposta de Cristo sugere que eles lhe disseram isso com uma insinuação rancorosa, que, embora Pilatos tenha sido injusto ao matá-los, sem dúvida eles eram homens secretamente maus. Caso contrário, Deus não teria permitido que Pilatos os isolasse assim barbaramente. Foi muito desagradável. Em vez de permitirem que fossem mártires, embora morressem em sacrifício, talvez sofressem por sua devoção, eles, sem qualquer prova, o suporia como malfeitores, e pode ser por nenhuma outra razão senão porque eles não pertenciam ao seu partido e denominação, diferiam deles ou tinham diferenças com eles. Este destino deles, que foi capaz não apenas de uma construção favorável, mas honrosa, será chamado de julgamento justo de Deus sobre eles, embora não saibam por quê. A resposta de Cristo a este relatório, no qual ele o apoiou com outra história, que, como esta, deu um exemplo de pessoas sendo levadas por morte súbita. Não faz muito tempo que a torre de Siloé caiu, e 18 pessoas foram mortas e enterradas em suas ruínas. A conjectura do Dr. Lingot é que esta torre era adjacente ao tanque de Siloé, que era o mesmo que o tanque de Betesda, e que pertencia àqueles alpendres que ficavam perto do tanque, nos quais jaziam as pessoas deficientes, que esperavam pela agitação da água, João 5 verso 3, e que os que foram mortos eram alguns deles, ou alguns daqueles que neste tanque costumavam se purificar para o serviço do templo, pois ficava perto do templo. Quem quer que fossem, foi uma história triste. Contudo, frequentemente ouvimos falar de tais acidentes melancólicos. Pois assim como os pássaros são apanhados numa armadilha, assim são os filhos dos homens enlaçados num tempo mau, quando este cai repentinamente sobre eles. Torres, que foram construídas para a segurança, muitas vezes provam ser a destruição dos homens. Ele advertiu seus ouvintes a não fazerem mau uso desses e de eventos semelhantes, nem aproveitarem a ocasião para censurar grandes sofredores, como se fossem, portanto, considerados grandes pecadores. Suponham que esses galileus, que foram mortos como foram sacrificando, foram mais pecadores do que todos os galileus, porque sofreram tais coisas? Eu lhes digo que não. Versos 2 e 3. Talvez aqueles que lhe contaram a história dos galileus fossem judeus e estivessem satisfeitos com qualquer coisa que lhes fornecesse motivo de reflexão sobre os galileus, e, portanto, Cristo lhes respondeu com a história dos homens de Jerusalém, que chegou a um fim prematuro, pois, com qualquer medida desse tipo que medirmos, ela será medida para nós novamente. Agora suponhais que aqueles 18 que morreram na torre de Siloé, enquanto talvez esperassem a cura no tanque de Siloé, fossem devedores da justiça divina acima de todos os homens que habitavam em Jerusalém? Quer isso seja a nosso favor ou contra nós, devemos obedecer a esta regra. Não podemos julgar os pecados dos homens pelos seus sofrimentos neste mundo, pois muitos são lançados na fornalha como ouro para serem purificados, não como escória e palha para serem consumidos. Portanto, não devemos ser duros em nossas censuras àqueles que são mais afligidos do que seus próximos, como foram os amigos de Jó em suas censuras a ele, para não condenarmos a geração dos justos. Salmo 72 verso 14. Se quisermos julgar, temos o suficiente para fazer para julgar a nós mesmos. Nem de fato podemos conhecer o amor ou o ódio por tudo que está diante de nós, porque todas as coisas são iguais para todos. Eclesiastes 9 versos 1 e 2. E poderíamos concluir com a mesma justiça que os opressores, e Pilatos entre os demais, de cujo lado estão o poder e o sucesso, são os maiores santos, assim como os oprimidos, e aqueles galileus entre os demais, que estão todos em lágrimas e não têm consolador, não, nem os sacerdotes e levitas que assistiam ao altar, são os maiores pecadores. Façamos, em nossas censuras aos outros, o que gostaríamos que nos fizessem, pois, ao fazermos isso, seremos avaliados por não julgueis, para que não sejais julgados. Mateus 7 verso 1. Nessas histórias Jesus fundou um chamado ao arrependimento, acrescentando a cada uma delas esta palavra despertadora: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Isso sugere que todos nós merecemos perecer tanto quanto eles, e se tivéssemos sido tratados de acordo com nossos pecados, de acordo com a iniquidade de nossas coisas sagradas, nosso sangue já estaria muito antes de ser misturado com nossos sacrifícios pela justiça de Deus. Deve moderar nossa censura, não apenas o fato de que somos pecadores, mas de que somos tão grandes pecadores quanto eles, temos tantos pecados dos quais nos arrependermos quanto tivemos que sofrer. Que, portanto, todos nós estejamos preocupados em nos arrepender do que fizemos de errado e em não fazer mais isso. Os julgamentos de Deus sobre os outros são fortes apelos para que nos arrependamos. Veja como Cristo aplicou tudo para cumprir aquele grande dever que ele veio não apenas para ganhar espaço e dar esperança, mas para nos ordenar, ou seja, arrepender-nos. Que o arrependimento é o caminho para escapar da morte, e é um caminho seguro. Então a iniquidade não será a sua ruína, mas não em outros termos.
que, se não nos arrependermos, certamente pereceremos, como outros pereceram antes de nós. Alguns colocam ênfase na palavra da mesma forma, e aplicam na destruição que estava vindo sobre o povo dos judeus, e particularmente sobre Jerusalém, que foi destruída pelos romanos na época da sua Páscoa, e assim, como os galileus, eles tiveram seu sangue misturado com seus sacrifícios, e muitos deles, tanto em Jerusalém como em outros lugares, foram destruídos pela queda de muros e edifícios que foram derrubados, como aqueles que morreram pela queda da torre de Siloé. Mas certamente vai além. A menos que nos arrependamos, pereceremos eternamente, assim como eles pereceram neste mundo. O mesmo Jesus que nos chama ao arrependimento porque o reino dos céus está próximo, convida-nos a arrepender-nos porque caso contrário pereceremos, de modo que ele colocou diante de nós a vida e a morte, o bem e o mal, e os colocou à nossa escolha. E a morte daqueles que, em sua impenitência, foram mais duros e severos ao julgar os outros, será de maneira particular agravada.